Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar um novo capítulo e a Marisa está com as palavras. Olá, estamos aqui para mais uma conversa. Nossa primeira entrevistada falou sobre a trajetória dela e tendo ali como destaque um olhar sobre o início da carreira. Né? Então, a Gabi tem trabalhado bastante com jovens buscando o seu percurso de carreira, escolhas e assim por diante. E nós pedimos para que ela pudesse nos inspirar para uma nova conversa e casada aqui com o nosso projeto, né? Pensando por que as pessoas escolhem psicologia ou por que as pessoas fazem outras escolhas. Assim como o Rafa, que está fazendo uma mudança, um novo percurso na carreira dele, a partir dos 40, a gente está convidando hoje, então, para contar a história, a Luciana Russo Vicchino, que trabalha exatamente por indicação da Gabi com pessoas dessa trajetória, que estão aí num outro momento de transição. Já dei spoiler, mas ela vai contar para a gente agora como é que foi chegar nesse caminho e o que ela fez na história dela. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Um prazer, Lu. Muito obrigado por ter aceito o convite e eu espero que a gente tenha uma conversa tão boa quanto foi a anterior. A barra está alta, mas vamos lá, vou ficar contente de compartilhar e responder perguntas, então fiquem à vontade para ir me interrompendo. Faço um resumão rápido de... Não precisa ser rápido, eu acho que o espírito é esse, é um bate-papo livre, eu me seguro aqui para não fazer interrupções, né? O Rafa tem ali um timing aí complementar, a gente se ajuda, mas a gente tem dois grandes motes, como você viu. Por que é que você escolheu fazer psicologia, ou como é que foi aquilo? E o que aconteceu depois da formatura? Deixa eu fazer uma breve comentário. Vocês viram minha assistente aparecendo aqui, né? No outro vídeo ela apareceu também. Então é melhor eu já deflagrar, dizer que toda vez que eu entro aqui na tela, ela se manifesta, uma gata preta, para quem não viu, né? Então é melhor eu não ficar brigando com ela. Com você, Lu. Eu tenho duas tretinhas que talvez apareçam por aqui, então já deixo o disclaimer também. Mas o meu processo de escolher psicologia foi interessante, porque o princípio não foi um processo racional. Né? Em algum momento, eu sabia que eu queria fazer psicologia, ponto. Eu não tinha dúvida. Não foi assim, o que eu vou fazer e tudo, eu quero fazer psicologia. Eu associo isso, uma vez eu ainda estava no colégio, eu assisti aquele filme Ecos, que era uma peça de teatro e depois virou filme, que conta a história de um psiquiatra que atende esse jovem que cometeu um crime. Ele cegou 6 cavalos. E esse filme me marcou muito. E eu acho que foi a partir daí que eu comecei a pensar na psicologia. A resposta de por quê me veio muitos anos depois, racionalmente falando, e resposta curta é: acho que não tem nada mais fascinante que as pessoas. Né? Tem uma variedade tão grande de combinações de comportamento, de respostas, de personalidades. Em uma situação, as pessoas podem reagir de maneiras tão diferentes e por razões tão diferentes. Então, quando eu olho para o todo, para as conexões e para as possibilidades, é o que eu acho que tem de mais interessante na vida. Né? E então foi por isso que eu escolhi psicologia. A grande dúvida que eu tinha na época que eu escolhi psicologia não era o que eu ia estudar, era como é que eu vou viver. Para mim sempre foi super importante ter independência financeira, né? Ter a minha vida, não depender de ninguém. Eu queria em algum momento sair da casa dos meus pais, não por nenhum problema da família. Para mim ter independência era muito importante. Eu falava, gente, mas eu vou estudar psicologia, porque é isso que eu quero. Como é que eu vou viver, né? Na época, as pessoas não iam tanto para terapia. As pessoas iam quando elas estavam muito doentes, assim. Não era o que a gente vê hoje, que as pessoas fazem terapia desde cedo, e elas falam sobre isso, e elas recomendam e tudo. E eu acho que, somado a isso, eu sempre tive uma personalidade muito pragmática, uma coisa mais concreta de como é que eu vejo o resultado. E aí as duas coisas juntas acabaram me levando para recursos humanos.
que foi onde eu desenvolvi a maior parte da minha carreira, foram os últimos 25 anos, trabalhando em recursos humanos. E eu também tinha essa coisa da ambição, né? Quando eu entrei em RH, eu queria aprender, eu queria ver coisas diferentes e eu queria crescer. Eu queria ser promovida, eu queria ganhar mais, eu queria trabalhar com pessoas diferentes. E em algum momento da minha carreira, eu também comecei a querer sair do Brasil, morar fora, ver outras culturas e como é que as coisas funcionavam e tudo. O que acabou me levando primeiro do Brasil para Singapura. De Singapura eu fui para Londres e aí de Londres eu vim aqui para Espanha, que é onde eu estou hoje. Trabalhei em empresas sempre do segmento de serviço, trabalhei em empresas de tecnologia no começo, primeiro consultoria, depois empresas de tecnologia, mas onde eu tive a maior parte da minha carreira foi no segmento financeiro. Então, trabalhei um tempo no Citi, trabalhei muito tempo no Barclays, que era um banco inglês, por isso que eu acabei indo para Singapura depois para Londres. Então, foi uma carreira super interessante, muita gente na própria faculdade, né, na própria PUC, depois fala, mas então você não trabalha com psicologia, né, você saiu da psicologia. E eu ficava um pouco brava, né, porque, assim, eu sou psicóloga, eu nunca deixei a psicologia para trás, e eu acho que a psicologia é muito mais ampla do que só a psicologia clínica. Né? A gente trabalha com a psicologia no esporte, a gente trabalha com a psicologia nas organizações, e é super importante, e é uma parte da vida das pessoas que é muito importante, que é o trabalho, né? E como é que é esse relacionamento do indivíduo com o trabalho, como é que isso impacta todo o resto da vida dele, em casa, na família, na sociedade. Então, tudo isso para mim é psicologia. Então, quando as pessoas me perguntam, então você nunca trabalhou com psicologia? Não, trabalhei sim, né? Foi Muito psicologia o legal. tempo inteiro? Não, né? Tem outras coisas que numa empresa você tem que olhar que fogem um pouco disso, mas a variedade sempre me agradou. Muito, muito legal, porque até misturando aqui, né? A gente está começando a conversar com as pessoas e eu acabei tendo diversos contatos desde o tempo da faculdade, posteriormente, e agora recente, a gente ali no nosso grupo de WhatsApp. E falei com uma pessoa que de fato saiu da graduação e não trabalhou, e diferente do que você disse, ela reconhece, ela fala, não, a psicologia foi aquele momento, né? E aí eu dizia para ela assim, mas a gente não está conversando com as pessoas porque elas seguiram linearmente um caminho, a gente simplesmente está conversando com as pessoas que estiveram naquele momento em comum. Então, os desdobramentos, eles podem ter várias leituras. E a sua é muito legal. Eu, particularmente, concordo muito que a psicologia está em todos os lugares, ela está em muitas formas. E a formação faz a gente ter um tipo de olhar, que é isso que você está dizendo. É eu olhar. estava no contexto, eu fazia coisas com diversas especificidades, que aí é do mundo corporativo, mas o olhar de psicóloga, você consegue traduzir isso, seja pela sua trajetória, ou talvez até pelo olhar que você tenha hoje, no momento do que você está fazendo e vivendo? Eu estou pensando assim, bem sendo professora, sabe? Quando a gente pega alguém como o Rafa, que está começando na área, como é que a gente explica esse tal olhar? Para mim, o olhar de psicóloga, sabe quando você está, às vezes, num sonho, e você é você, mas você também está se vendo, ou de cima, ou de trás? Para mim, esse é o olhar do psicólogo, é você estar na situação, identificar como você está se sentindo, mas mesmo assim conseguir olhar de fora e entender como é que as coisas estão se conectando ou não. Né? E dentro das organizações, eu acabei tendo muita oportunidade para fazer isso, né? Você senta naquelas reuniões de comitê executivo, de liderança, enfim, e você vê as pessoas discutindo por um milhão de coisas, então, para mim, era muito comum. Estou na reunião, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que entregar, onde eu tenho que intervir, mas espera aí, olha, essa dinâmica entre essas duas pessoas, né, eles têm uma questão de poder que está aí e que não está relacionado com o resultado final do jeito que tem que estar. E aí, então, o olhar do psicólogo, para mim, é como é que você identifica, estando na situação, mas de fora dela, o que está acontecendo. E depois, como é que você pode intervir para atingir o que se deseja, né? Então, seja o desenvolvimento humano ou individual, seja o desenvolvimento do grupo, seja reduzir conflito, seja
trabalhar com uma dinâmica e entender o que cada um aporta e como é que as pessoas trabalham melhor. Mas para mim, esse é o olhar do psicólogo, que é super interessante, porque uma das coisas que eu vi, o segmento financeiro é muito agressivo no sentido de, não, a gente tem que fazer, tem que buscar resultado, é muito da ação, e quem trabalha nesse segmento há muito tempo, em geral, gosta muito disso. Mas, ao mesmo tempo, me surpreendia de ver as pessoas me procurando para falar de como elas estavam se sentindo, né? O que estava difícil, o que motivava, o que não motivava, porque é uma coisa que você não necessariamente encontra espaço nas reuniões do mundo corporativo, mas é uma coisa que está acontecendo nas pessoas, né? E para elas é importante falar sobre isso. Eu acho que quando as pessoas percebem que você tem esse olhar, elas se sentem atraídas naturalmente, né? Porque elas precisam conversar sobre isso. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhei em RH e olhava para os grupos e para as dinâmicas dos grupos, e eu também trabalhei muito com os indivíduos, as pessoas que vinham me procurar. Isso sempre me deu um prazer enorme, ainda que eu tivesse que perder meu horário de almoço, ou ficar trabalhando até 9, 10 horas da noite, eu sempre parava para fazer, né? Você quer conversar sobre a sua carreira, você quer conversar sobre como você está se sentindo, eu vou sempre arrumar tempo para isso, né? Por mais que a agenda esteja apertada, para isso eu vou sempre arrumar tempo. Eu ia fazer até essa pergunta, Rafa, por favor, entre aí, e eu estou aqui também muito entusiasmada de ouvir. Primeiro que eu me identifiquei muito com a palavra do pragmatismo, embora eu seja uma pessoa que muita gente diga assim, você faz a gente pensar, né? Então eu me puxo, esse comentário me puxa muito para o lado filosófico da coisa e nem sempre para o pragmático. Mas, ao mesmo tempo, eu me vejo nesse exercício. Perto de muitos psicólogos, eu sou muito prática, pragmática, concreta, às vezes. Mas isso é uma outra história, né? E talvez num outro momento. Mas eu estou aqui dialogando, dizendo que eu estou muito feliz de ouvir isso e de me identificar e de responder essa questão, né? De como é que a gente olha e vê o psicológico. Mas a minha pergunta era aprofundando o que você falou, né? Então, tem um prazer inerente nessas trocas, e essa coisa de eu faço no meu horário, por exemplo, de almoço e tal. O quanto o mundo fora do nosso fazer cobra isso da gente. Quero dizer assim, mas não tinha sobrecarga, não tinha, sei lá, o seu tempo livre consumido. Agora eu estou fazendo aqui meio advogado do diabo. Como é que é ter vivido tudo isso? Rafa, vou deixar você falando agora, tá? Vou segurar ao máximo minhas perguntas também. E depois a gente tem que pensar em quem vai entrevistar a Marisa, porque eu acho que vai ser uma entrevista muito interessante. Olha, para mim sempre foi muito importante gostar do que eu faço, né? Então, hoje, há 1 ano e meio, 2 atrás, eu fiz uma transição de carreira, que a gente chega lá, mas eu não fiz uma transição de carreira porque eu era infeliz no que eu fazia. Eu gostava muito do que eu fazia. Eu encontrei, tinha estresse, obviamente, tinha coisa que eu odiava, mas 80%, pelo menos, do que eu fazia sempre me deu muita satisfação, porque eu via que eu estava aprendendo, eu via que eu estava evoluindo, eu via no que eu conseguia contribuir. E para mim isso é super importante. Hoje é uma coisa que eu falo muito para meus clientes e amigos também, é identificar ao longo da carreira o que é que te energiza. Então, assim, eu trabalhava longas horas. Tinha época que era 16 horas por dia, acordava super cedo, foi para academia antes, porque também tem que cuidar do corpo e da saúde, passava o dia inteiro no escritório e olhava no relógio para ver se eu tinha tempo de ir no banheiro antes da próxima reunião, que hoje eu acho um absurdo completo, mas era assim que funcionava. Mas esse tipo de conversa era um tipo de conversa que me energizava. Eu não saía da sugada da conversa, né? Tinha reunião que sim, vamos discutir demissões. É o tipo da reunião que você sai completamente sugada, né? Mas vamos falar da tua carreira, vamos falar de como você está se sentindo, como é que você pensa em se movimentar dentro da organização. E às vezes eu me vi em situações de conflito, porque como RH, eu estou olhando tanto para o interesse do funcionário quanto para o interesse da empresa. E às vezes, para mim, sentando com as pessoas, estava muito claro que o melhor caminho para elas era fora. Né? Você está olhando para crescer aqui dentro? Olha,
Nada do que você está me dizendo indica que esse é o melhor para você. Então, muitas vezes eu tinha esse conflito, gente. Quer dizer, eu sou sincera e falo para a pessoa que o melhor caminho para ela é fora, porque quando você é RH também, as pessoas podem distorcer isso muito claramente. Então, já tive situações onde a pessoa foi para o gestor e falou assim, o RH me recomendou sair. Né? Não foi essa a recomendação. Desculpa, você estava numa conversa mais pessoalizada e a pessoa não enxergou que era uma troca mais pessoal, no sentido duas pessoas, ela institucionalizou, né? Então ela traz o RH. E aí esse lugar de você estar representando e sendo representada é difícil. Mas isso foi uma coisa que eu aprendi. Então, se você está numa empresa e você vai RH, você vai RH. Não dá para separar. Ainda é possível ser sincera com as pessoas, né? E eu falava, olha, eu acho que na tua situação, isso é o que a gente pode oferecer internamente, mas eu também olharia fora. E porque isso era uma que se o gestor ia procurar, eu conseguia justificar. Né? E aí eu não tinha problema de dizer. Né? Foi, não recomendei sair, recomendei ampliar o leque de opções. Mas, voltando para o ponto da energia, é isso, esse tipo de conversa sempre me energizou. Eu acho que é uma coisa que, no trabalho, independente de qual é a área, de qual é a carreira, as pessoas têm que ter clareza do que energiza, né? E como é que elas buscam reenergizar. Tem coisa que vai sugar no trabalho e na vida, né? Porque uma coisa também que eu sempre escutei bastante, eu estou muito estressada, é culpa do trabalho. Mas às vezes você vai ver, no trabalho está tudo, assim, super tranquilo e funcionando dentro do esperado, e é na vida pessoal que a coisa está virando de ponta cabeça. Então, assim, eu sempre gostei muito, para mim, a imagem de flexibilidade é a imagem do bambu. Né? Venta para um lado, ele vai para um lado, venta para o outro, ele dobra quando tem que dobrar, mas ele não quebra. Não é aquela coisa rígida que as pessoas falam, não, equilíbrio entre vida e trabalho é assim, eu só entro nesse horário, só saio nesse horário, o resto é minha vida pessoal. Eu acho que a vida tem demandas diferentes em tempos diferentes. Às vezes o trabalho vai demandar mais do que a família e é ok passar mais tempo no trabalho, quando este é o caso. E às vezes é a vida pessoal, seja a família, seja um interesse próprio que vai demandar mais, e aí é ok gastar mais tempo com isso também. O importante é o movimento, não é a rigidez. E com o movimento, a intencionalidade. Isso é uma coisa que eu, quando eu estava em RH, eu falava para as pessoas, e hoje eu trabalho com os clientes, tem que ter a intenção. Né? Porque senão as coisas vão acontecendo na vida e vai te levando, e te levando, e te levando. Às vezes você tem a sorte de cair onde você queria. Às vezes você não cai onde você queria. E aí você tem que levantar e pela primeira vez olhar onde você está e tomar as rédeas da situação. Né? E aí esses momentos de transição tendem a gerar uma série de conflitos e de preocupações, enfim. Mas, de novo, são pessoas, e é isso que é super interessante, né? Hoje, quando eu trabalho com os clientes, e muitos deles em fase de transição de carreira, eles vêm com tantos medos e tantas preocupações, e os medos são tão diferentes, né? Porque, às vezes, você pode até pensar, não, a pessoa tem medo de mudança. Que é, né, uma frase típica, sim, a pessoa tem medo de mudança porque ela não sabe o que vai acontecer. Agora, o medo que ela tem do novo é muito diferente. O seu vai ser diferente do meu, que vai ser diferente do Rafa. E a outra coisa que eu percebo também é as pessoas olharem para trás e identificar o que elas podem abrir mão, porque não serve mais. Né? E o exemplo da roupa, que é um exemplo super básico, tem roupa que chega uma hora que não serve mais, ou porque ficou velha, tá furada, ou porque não cabe mais. Você cresceu, ou você emagreceu, ou sempre não cabe mais. Então, assim, dá a roupa, para você não serve mais. E eu acho que na vida e na carreira as pessoas têm muita dificuldade de fazer isso. Né? Porque assim, mas isso eu consegui depois de tanto esforço. Tá bom, mas não serve mais. Que bom que você conseguiu. Você fez o esforço e você conseguiu, mas não serve mais. Né? Então, como é que você vai trabalhando aos poucos essa questão de intencionalmente identificar o que serve e o que não serve, o que energiza e o que te suga, e como é que você vai deixando para trás para abrir espaço para coisas novas, né? Tem que criar espaço. E para mim, criar espaço é um exercício intencional. Você não cria espaço por acaso. Olha, Lu,
É assim, muito, muito legal mesmo te ouvir tudo isso e parece que é uma carapuça, vai servindo várias coisas aqui. E eu acho que tá no caminho certo mesmo dessas conexões. Primeira coisa, a Marisa sempre faz uma frase, é óbvio que essa frase é dentro da psicologia, que nós somos aquilo que o passado nos trouxe, né? Nossa hereditariedade, nossa biologia. O Uhum. que a gente está fazendo com isso tudo hoje, né? Com as nossas emoções, com as coisas que estão acontecendo, mas a gente é inserido no ambiente, né? Então o ambiente também nos molda, nos leva, nos para ou nos empurra, fala, vai ali. Então, assim, só fazer uma pergunta para voltar só um pouquinho. Como que você entrou no RH? Como você falou assim, olha, você falou assim, eu quero ambição, eu quero trabalhar onde a coisa é mais pragmática, mas você falou assim, é o RH. E como que você conseguiu? Como essa porta se abriu? Ah, o RH foi, eu quero trabalhar em empresas, né? Eu quero, enfim, ser funcionária, ter meu salário. Então, e qual é a porta de entrada para psicólogo? Em geral, é o RH. Eu comecei a trabalhar com recrutamento e seleção, que era, na época, ainda um pouco, eu acho que ainda se vê, uma porta de entrada para psicólogos, né? Então, eu comecei trabalhando numa consultoria muito pequenininha. Na época, eu ainda mandava currículo em papel, gente. Tinha que aprender a imprimir etiqueta. O que eu gastei de folha, de envelope, tudo, tentando imprimir do jeito certo, foi impressionante, mas mandava, fiz processo de trainee, e participava, enfim. E aí me ligou uma consultoria pequenininha de recrutamento e seleção. Desculpa só aproveitar, porque aí quando você fez isso, porque aí junta a minha curiosidade. É. Já dentro da graduação, você teve esse direcionamento? Quer dizer, você, no quarto, quinto ano, você foi fazer disciplinas deste contexto. Então, ali Fui, no finalzinho da graduação, isso já estava coerente. já. No terceiro ano, eu não sei como está hoje, mas no terceiro ano da PUC a gente já começava a ter umas matérias eletivas, né? Aí no quarto ampliava e no quinto era só eletiva. Então, no quinto ano, eu fiz duas linhas. Uma, organizações, né? Psicologia Uhum. das organizações, tinha a ver com trabalho, então foi o que eu escolhi. E foi muito interessante, porque na época eu tinha que escolher outra, não podia ficar só com uma, e eu falava, não queria clínica, mas a PUC tem um viés super clínico. E eu escolhi uma coisa que no primeiro ano da faculdade, se você me perguntasse, eu diria, eu nunca vou escolher esse negócio, que foi Legal. trabalhar com psicologia corporal. Né? Então, era a Rosa Fará, a Gina, trabalhava com calatonia e tudo, e eu amei. E depois a gente volta nesse assunto, porque hoje isso para mim faz muito, muito sentido. Tá. Mas o outro foi organizações, foi recursos humanos, então isso foi já na faculdade. Eu tinha clareza, eu tinha muita ansiedade. Eu vou me formar, vou viver do quê? Né? Vou me Tá. formar, preciso trabalhar e tudo. Então, E aí você foi fazer, então, os currículos com as etiquetas, que foi onde eu te interrompi, que você estava respondendo o Rafa ali, como é que é, de fato, assim, concretamente a entrada. E aí, essa consultoria me ligou, e eu acho que a principal razão que fui contratada, porque eu não tinha experiência nenhuma, eu tinha feito estágio em empresas pequenas, o que deu no último ano, porque a PUC era integral, então era muito difícil encontrar estágio. E aí essa consultoria me ligou, e a razão de ter conseguido estágio era porque eu falava inglês. E era uma consultoria que estava abrindo uma filial em Miami, trabalhando com muitos clientes americanos, então eles precisavam de uma psicóloga que falasse inglês. E aí eu comecei. Né? Então, comecei a fazer recrutamento e seleção, trabalhava com diversas indústrias e segmentos, diversos níveis de posição, trabalhava com entrevista individual, com dinâmica de grupo, e foi tudo muito, era uma consultoria pequena, então foi tudo muito autoaprendizagem, sabe? Tem que entregar, o cliente quer para tal dia e tudo, e aí eu acho que essa coisa bem pragmática de correr atrás, de eu preciso entregar, ajudou muito. Mas eu vou voltar no ponto do inglês, porque isso eu acho que é super importante, porque foi o que me abriu a primeira porta, né? É isso. E até hoje eu vejo a diferença. Bom, fez diferença na minha carreira, porque eu fui para o mundo corporativo e que o inglês é absolutamente necessário, mas também hoje eu estou
estou terminando um mestrado aqui na Espanha, só me falta defender a tese na área de psicologia da intervenção social. E para fazer, desde a faculdade, isso, desde a PUC, depois de tudo que eu fiz, a produção de conhecimento em inglês, ou que se traduz para o inglês, é imensa, é imensa. Então, falar outro idioma, independente se você só vai trabalhar no Brasil e só na clínica, enfim, é super importante para a aquisição de conhecimento, e para mim foi uma porta de entrada, né? Então, valeu a pena. E aí eu comecei em seleção, aí a consultoria era super pequenininha, era familiar, e, enfim, tinha algumas coisas que eu não concordava na maneira como eles estavam fazendo a gestão, e eu comecei a ficar preocupada que eu ia começar a queimar a minha imagem, porque tinha muita coisa do jeito como eles trabalhavam com os clientes que eu não concordava. Aí eu pedi demissão, e foi assim, olha, eu chorava, mas eu falei, eu vou pedir demissão porque eu não aguento mais esse lugar, eu não acho que é o lugar certo para mim, eu demorei tanto para encontrar um emprego, mas eu vou pedir demissão sem ter nada, porque não dá mais para ficar aqui. E na época, meus pais, eu ainda morava na casa dos meus pais falaram, mas filha, pede demissão, por que você fica sofrendo tanto? Não é que, né, eu tinha sorte suficiente, você não precisa do dinheiro, fica em casa e vai procurando. E eu pedi demissão, mas eu pedi demissão arrasada. Eu falei, demorei tanto para arrumar esse emprego, como é que eu vou encontrar outro nessa vida? E, gente, não me deu nem tempo de tirar férias. Eu tinha, na época, um namorado que morava no Rio, e planejei ficar no Rio com ele 2 semanas, e quando eu estava no aeroporto, indo para lá, me ligaram de uma outra consultoria, uma amiga da primeira consultoria tinha me indicado para essa segunda, e eles falaram, a gente está precisando muito, vem trabalhar com a gente. E eu falei, mas eu estou saindo de férias, quanto tempo você vai ficar fora? 2 semanas, dá para reduzir para uma? Dá. Uau! Então, diminuí uma semana. E as férias foram uma delícia, né? Porque ela já tinha o próximo passo organizado. Dá aquele alívio, assim. Aí voltei, continuei trabalhando mais um tempo em seleção, e trabalhei mais 2 consultorias com seleção. E aí uma delas foi a KPMG, mas aí eu falei, bom, mas não é esse o caminho que eu quero fazer, porque quando você está dentro de consultoria, conforme você vai crescendo, a carreira é mais comercial, né? Buscar cliente, trazer resultado e tudo. E assim, os clientes que trabalhavam comigo voltavam. Mas essa coisa de ficar procurando cliente, fazer ligação telefônica, se apresentar e tal, não era o que eu queria fazer. E eu queria ampliar mais, eu queria sair um pouco de só recrutamento e seleção. E aí eu comecei a olhar a empresa mesmo, para ir para o RH, e para fazer uma coisa mais ampla. E aí, procurando, apareceu, porque aí eu tive a indicação de uma outra amiga que tinha trabalhado comigo na KPMG e que estava nessa outra empresa de tecnologia, que foi onde conheci meu marido até hoje, casados há 21 anos, então também foi uma boa mudança por causa disso. E aí eu fui trabalhar lá com RH. E foi interessante, porque para mim foi o choque. Eu gostei muito, tanto que eu continuei em RH, eu acho que a mudança foi boa, porque eu olhava o processo de ponta a ponta, né? Então, tinha também recrutamento e seleção, mas também tinha como é que eu contrato, depois como é que eu desenvolvo a pessoa aqui dentro, como é que eu pago, porque eu também tive a minha fase de trabalhar com folha de pagamento, e depois como é que eu desligo, né? Ou como é que a pessoa se aposenta, enfim. Então, ver o processo de ponta a ponta, eu gostei muito. Eu sempre me considerei uma generalista, mais do que vou focar nessa área e conhecer muito isso a fundo, né? Eu sempre preferi olhar mais para o todo e como é que o todo se conecta. E aí, para o especialista, você sempre trabalha com pessoas que são especialistas e que estão lá no time. Mas foi muito legal. A experiência, o maior choque foi, quando eu estava em recrutamento e seleção na consultoria, eu era front office, eu era a pessoa que gerava receita, né? Porque quando eu fechava uma vaga, o cliente pagava, se o cliente ligava e voltava para trabalhar, e quando você vai para o RH, você vira back office, então você é área de suporte, né? E aí tem um outro foco. Então, o budget que você recebe, o orçamento, como é que você trabalha com isso, enfim. Mas tirando esse choque inicial, eu acho que a mudança foi boa e não me arrependo. Para mim, ampliar e entender, ver o todo de cima e como as coisas se conectam, sempre foi mais interessante do que focar. Você comentou que você está fazendo essa transição também, né, de carreira já há 1 ano e pouco. Mas você consegue enxergar hoje o modelo atual de como está no RH, como essas empresas estão enxergando os psicólogos, a entrada deles? Como que você consegue fazer um panorama disso? Essa é a pergunta do Rafa, pensando para onde eu mando o meu currículo.
As diferentes indústrias ainda têm RHs em diferentes níveis de evolução, né? Então, tem algumas, a indústria financeira, a indústria farmacêutica, por exemplo, tem um modelo de RH que está muito avançado, porque são indústrias que, e mesmo a tecnologia também, são indústrias que dependem pesadamente das pessoas, né? Eles não vendem produto, eles vendem o conhecimento que as pessoas entregam. Então, o RH nessas empresas tendem a ser muito desenvolvidos. O principal mix que um RH procura, então, tem bastante psicólogo em RH? Tem, mas também tem muita gente que vem de diversas outras áreas. Tem engenheiro trabalhando em RH, tem advogado que trabalha em RH, tem administrador que trabalha em RH. As pessoas chegam no RH por caminhos muito diferentes, né? Depende de como elas começam a carreira. O que eu acho que o psicólogo traz é essa visão das conexões, né? Como é que as coisas se conectam? Se você mexer nessa conexão, como é que você impacta o todo? Agora, é super importante para o psicólogo que vai trabalhar dentro da organização ter uma visão pragmática. Tudo que se faz dentro da organização tem um propósito, tem um resultado final. E como é que eu chego neste resultado? Né? E às vezes o resultado é financeiro, às vezes tem também a questão do bem-estar do funcionário, mas o fato é que é sempre uma variável dentro de um resultado maior que se espera. Se eu conseguir chegar onde eu preciso e trabalhar o bem-estar do funcionário, melhor. Mas, às vezes, o negócio requer um processo que não necessariamente vai respeitar o tempo de cada um. E aí, como é que você minimiza o impacto no indivíduo e o impacto no negócio? Então, o psicólogo na organização tem que ter uma visão pragmática, tem que entender qual é o resultado final que se quer atingir e como é que ele chega lá. A outra forma do RH atuar, do psicólogo atuar no RH, é como consultor. Então, uma das coisas que, quando eu estava no RH, a gente fazia muito, era contratar psicólogos ou consultorias formadas por psicólogos para trabalhar em projetos específicos, né? Então, se eu vou fazer uma grande mudança cultural, a gente contratava psicólogos, né? Que eram especialistas, que estudavam a questão de comportamento, a questão de cultura, e como é que eu faço essa transição para ser a melhor possível, para a empresa e para o funcionário. Então, essa é uma outra opção, eu acho que para quem quer entrar mais a fundo na psicologia, aí ainda assim está dentro do mundo do trabalho, que é super interessante. Para treinamentos específicos, no mundo corporativo se fala muito de resiliência, então a gente contratava psicólogos para darem treinamentos e formações específicas em resiliência e como é que se trabalhava com isso. Fala-se muito de segurança psicológica, como é que você cria um ambiente, então a gente também usava psicólogos, porque são pessoas que já leram vários estudos, que já trabalharam com várias empresas, e aí precisa de conhecimento novo e mais aprofundado para trazer para dentro da organização. Então, você vai ficar dentro do RH, a visão pragmática, o foco no resultado é super importante. Quer o foco muito maior na psicologia, no aprofundamento, eu diria, trabalha com uma consultoria e oferece o serviço, porque aí você consegue focar melhor na psicologia, né? E expandir também. Muito legal. E hoje, o que você está fazendo? Aí eu saí do RH tem 2 anos e falei, gente, não quero, acho que eu não quero mais isso, né? Cada vez mais eu estava nas reuniões, e algumas reuniões são super agradáveis, eu gostava muito das pessoas com quem eu trabalhava, né? O tempo inteiro eu estava, assim, na ponta do pé, porque eles têm que ficar super atenta, todo mundo é super inteligente, então... Mas, sabe, quando mais e mais eu estava nas reuniões, as pessoas discutindo o resultado e como chegar no número, como se fosse um caso de vida ou morte, eu falei, tem tanta coisa mais importante acontecendo no mundo e na vida das pessoas, né? Por que a gente está aqui discutindo isso como se fosse vida ou morte? E aí eu sabia que se eu fosse voltar para o mundo corporativo ia ser mais do mesmo. Né? Eu falei, mais do mesmo não quero. E foi um momento duro, porque eu não sabia ainda o que é que eu queria. Né? Eu sabia o que eu gostava muito, e eu gostei muito, essa coisa de morar em países diferentes, para mim, juntou muito o desenvolvimento pessoal com o desenvolvimento profissional.
né, e ainda mais sair do Brasil, morar na Ásia, foi assim, era tudo muito diferente, e para mim expandiu muito, gente, tem tantas formas diferentes de viver bem, de fazer a coisa certa, né, e ajudou a me conhecer também. Eu, quando estava no Brasil, eu nunca me descreveria como uma brasileira típica. Aí eu fui para Singapura, eu falei, nossa, eu sou muito brasileira, né, então é você, e isso é uma coisa que eu sabia que eu queria continuar trabalhando, eu queria continuar estando com pessoas de outras culturas, de outros países, de outras origens. Foi uma das razões de eu decidi não voltar para o Brasil quando saí do banco lá em Londres, e aí a gente veio para a Espanha. E aí eu estava pensando o que eu queria fazer. Eu já estava fazendo já estou 2 anos nesse grupo de interpretação de sonhos, com a psicologia analítica, adoro, né? Eu sempre estudei psicologia. Na PUC eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso, era psicologia transpessoal. E aí as pessoas me perguntam, mas como você trabalhava em RH? Toda pragmática e gostava de psicologia transpessoal. Gente, tem tudo a ver, porque é sobre conexões, né? É sobre conectar e expandir, ver como é que as coisas se relacionam. E então a psicologia transpessoal sempre me acompanhou, sempre estudei muito sobre isso. Eu fiz meu trabalho lá atrás sobre desenvolvimento da consciência. Minha tese de mestrado agora é sobre conexão entre diferentes gerações e o cuidado do planeta, né? Então, eu sabia que eu tinha essa coisa mais ampla. E aí, quando eu cheguei aqui, eu falei, bom, vou começar a fazer coisas, comecei a fazer trabalho voluntário, e fui conhecendo gente, falei, vou entrar num grupo de meditação. Eu sempre fiz yoga, gosto muito, mas meditar sempre foi muito difícil, então eu sempre tentei sair, e trabalhando no mundo corporativo, acho que ficava mais difícil ainda, embora provavelmente fosse mais necessário. Mas eu vou entrar num grupo de meditação, tinha um aqui pertinho de casa. E aí, fui conhecendo as pessoas, e um dia, uma das pessoas que eu conheci no grupo de meditação, a gente estava passando aqui na porta de casa, e ela falou assim, Luciana, eu quero te fazer uma proposta. Eu falei, fala, eu quero fazer terapia com você. E ela me pegou totalmente de surpresa. Eu falei, quê? Quero fazer terapia com você. Eu falei, não dá, não. Pensa, porque eu quero fazer terapia com você. E aí eu pensei, gente, eu falei para ela, tá bom, mas é assim que vai funcionar, né? Não dá para ser terapeuta e amiga e tudo. A gente estava bem no comecinho da relação, então a gente muda a relação e vamos ver como funciona, e a qualquer momento a gente para, se não estiver funcionando. E já tem mais de um ano, está funcionando super bem. Ao mesmo tempo, a Gabi me falou, Lu, por que você não estrutura agora que você tem tempo, alguma coisa mais formal, um serviço, para falar com as pessoas sobre carreira, sobre transição? Porque eu fazia isso voluntariamente. Ela me mandava as pessoas, e eu fazia as conversas, porque eu sempre arrumei tempo para isso. Ela falou, porque eu estou te mandando tanta gente, estou começando a ficar com vergonha. E agora que você está com tempo, por que você não estrutura? E eu fiz isso. Eu montei o site, montei o serviço, e aí ela começou a me indicar pessoas, e aí começou aos poucos os clientes indicarem outras pessoas. Então, foi uma coisa que foi acontecendo, e eu tô amando. Assim, legal. gosto muito, muito, muito. É uma dinâmica totalmente diferente da que eu tinha trabalhando em RH. Meus atendimentos, eu tenho essa cliente que é aqui da Espanha, então é pessoalmente, mas a maioria dos meus atendimentos é online. E muito brasileiro no Brasil e brasileiros que moram fora do Brasil. E para repensar a carreira deles, seja dentro da organização, seja fora, são adultos, né? Então, acho que o cliente mais jovem que eu já atendi tinha 25 anos, a maioria vai ficar entre 35 e 55, que é uma fase da vida super interessante, porque a segunda Vou mandar meu currículo para a Lu também, para eu fazer transição com ela também. Então, as prioridades começam a mudar, e aí, obviamente, tem um impacto. Às vezes a pessoa estava fazendo uma coisa que ela adorava e, de repente, ela não tem mais prazer naquilo, ou então ela ainda tem prazer naquilo, ou não tem mais, mas ela não vê outra saída. E tem uma questão prática também, né? Quando você está repensando carreira na segunda metade da vida, como é que é a tua organização financeira? Como é que você chegou até aqui? O que pode, o que não pode? O que você mudaria no teu estilo de vida?
que valeria a pena? O que você não quer mudar de jeito nenhum? Como é que você conecta as coisas? Tem gente que conecta as coisas muito bem, a maioria das pessoas, infelizmente, não faz isso. Né? Ou não teve movimentos intencionais, ou nunca parou para pensar nisso. E aí, quando para pensar, se assusta. A transformação é assustadora mesmo, mas, assim, eu tô apaixonada. E voltar para a psicologia, né, com o foco nisso, para mim tem sido fantástico, porque eu posso usar muito do meu conhecimento de carreira, das pessoas, de modelos diferentes, né? Morar em vários países me deu muitas referências diferentes. E como eu uso isso hoje? Eu queria perguntar sobre duas coisinhas, né, várias, né, não são duas. Uma só para fazer um gancho prático, quando você fala, né, de estar vendo o momento, e você tinha deixado uma coisinha pendurada lá, que era, comecei, fiz a linha lá no final do curso com a questão corporal, e eu estou achando que tem alguma conexão aqui nesse ponto que você contou, então por isso que eu estou perguntando do resgate, só para você terminar aquele pedaço. E alguma coisa muito específica, você até já falou agora e falou outras vezes, dessa questão intercultural. Então, é muito legal que você tenha dessa vivência, mas queria ser mais específica. Você tem essa vivência grande, você está olhando hoje de uma maneira mais aguda pela lente da psicologia individualizada, se eu posso chamar assim. Uhum. Como é que... Agora eu vou perguntar tudo misturado. Tá. Então, primeiro é aquele pedacinho da tua trajetória, só para não deixar solto. E misturado entre as interculturas, a carreira, a passagem do tempo. Vou trazer o tempero aí da história da saúde mental, que está muito forte. Fala-se disso no mundo corporativo, na nossa sociedade em geral. A Simone Biles bombou esse tema a partir dos Jogos Olímpicos, a pandemia, etc. Como é que você fala deste tema pelo mundo? Né? Porque uma coisa é dizer o Brasil ansioso, o Brasil isso e tal, mas você pode dizer para a gente muito mais temperado. Vou deixar a saúde mental por último. Mas a questão da psicologia de trabalhar com o corpo, né, para mim, eu sempre tive essa coisa do yoga, e eu vi pela minha própria experiência, quando você entra a fundo na prática, a maneira como você trabalha o corpo tem um impacto em como você trabalha a mente. Um corpo flexível ajuda a ter uma mente flexível e vice-versa. Né? E a conexão, quando você começa a trabalhar com isso, é muito evidente, é muito impressionante. Eu vi, fazendo terapia e fazendo a calatonia, a diferença que isso tinha. Tem coisas que você começa a perceber pelo corpo. Elas chegam no corpo antes de chegarem no intelecto. Então, trabalhar com o corpo é super importante. E eu vejo isso, estava contando para o Rafa no começo, o meu trabalho voluntário é dar aula de alfabetização para imigrantes africanas. E a gente nunca pegou no lápis, porque a mulher não teve educação. E como faz diferença, primeiro trabalhar com a coordenação motora, antes de começar a ensinar as letras. Né? O cérebro funciona melhor quando o corpo está coordenado. E eu ainda tenho muito para aprender nessa área, muito, mas para mim a conexão está lá e é muito clara. E quando eu penso em psicologia integral, não dá para deixar o corpo de fora. Né? Não dá para trabalhar só uma coisa e não a outra. Tá tudo junto. Tem um impacto. Então, é daí para mim é que vem o corpo e que o meu interesse no corpo continua, porque eu acho que a gente tem que integrar, né? E aí a gente falou do intercultural. E isso também é super interessante, porque o corpo em cada cultura é tratado de uma maneira super diferente, né? Eu me lembro no Brasil, quando eu estava em Singapura, uma das gestoras lá, que era a minha par, eu não me lembro o que a gente estava falando de se colocar e de se expor e tudo, e ela falou para mim, você vai quase pelada para a praia, aqui a gente não é assim. Eu falei, pô... Então, e é verdade, né? O brasileiro tem um biquíni pequenininho, então a gente vai para a praia de biquíni pequenininho, mas em Singapura as mulheres iam com uma saia tão curta que eu nunca teria coragem de usar fora da praia.
Né? Então, a questão intercultural, ela tem a ver com o corpo, ela tem a ver com comportamento, tem a ver com o que as pessoas acham que é certo ou errado. E, para mim, mais do que nada, a questão intercultural me mostrou que o que é certo e o que é errado é aquilo que a gente aprendeu. Com exceção de algumas coisas que são erradas em qualquer cultura, o certo, a maioria das coisas, o que é certo e errado é o que a gente aprendeu, o que ensinaram para a gente. Então, quando você vai para outras culturas e outras formas de viver, é que você vê que tem tanto jeito certo. A gente tinha programas, por exemplo, para mulheres retornando para o trabalho. Nos Estados Unidos, a gente recontratava essas mulheres que tinham saído de licença maternidade ou parado para cuidar da família, já numa posição sênior, porque as mulheres no Ocidente têm filho mais tarde. Então, elas param mais tarde, quando elas voltam, elas estão numa posição sênior. Na Índia, as mulheres têm filho muito cedo. Então, lá o programa tinha que ser diferente, porque elas voltavam em posições júniores. Elas casavam muito cedo, tinham filho no primeiro ano de casamento, elas ainda estavam muito no comecinho da carreira, quando elas paravam. Então, era um outro programa. E o que é certo e errado em cada sociedade impacta como as pessoas veem carreira e como é que elas desenvolvem a carreira delas. Né? Em culturas onde a gente tende a olhar o Japão como uma cultura super avançada, né? E em muitos aspectos mas quando você vai para os níveis mais seniors no Japão, é só homem. Porque a mulher não é esperada a desenvolver uma carreira dela, ser sênior, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar dos pais dela e ela tem que cuidar dos pais do marido. Né? E não tem ajuda externa em casa. Então, tudo isso tem um impacto na pessoa e na carreira e na saúde mental. Então, isso é uma coisa que eu vi muito diferente em cada um dos países. Singapura, por exemplo, era uma tristeza, saúde mental não se falava, se você tinha depressão, você era fraco, ou não tem disciplina suficiente, ou não tem vontade, não tem ambição. Ao ponto de, eu tinha uma funcionária com uma filha com depressão severa, era uma menina jovem, estava na escola ainda. E a menina um dia virou para ela e falou assim, eu preferia ter câncer do que depressão. Né? E falou, mas por quê? Porque câncer todo mundo sabe o que é, todo mundo tem pena de você, todo mundo te ajuda. Né? Mas depressão ninguém entende, as pessoas acham que é falta de vontade. Quando ela chegava 10 minutos atrasada da escola, ela falava, ninguém sabe o esforço que eu faço para sair da cama. E ela chegou 10 minutos atrasada para a escola, não deixaram ela entrar. E isso e aí, tem aquele esforço todo era punido, né? Era punido. E na organização isso tem um impacto. Então, quando você vai implementar políticas de saúde mental, como as pessoas veem isso, é muito mais fácil fazer isso no Ocidente, né? Isso é o que é saúde mental para a gente, como é que a gente ajuda. No Oriente, muitos planos médicos mal tinham cobertura. E muitas empresas não cobriam. Então, como é que você cria um diferencial? Não. Aqui a gente vai começar a cobrir tratamento de saúde mental. Como é que a gente, dentro da organização, vai começar a identificar sinais de estresse? Como é que a gente vai ajudar os funcionários a identificarem sinais de estresse? E uma das coisas que fica muito na boca das pessoas quando a gente fala de saúde mental é o burnout. Eu acho que as pessoas falam de burnout como se fosse assim, estou muito estressado. Infelizmente, eu vi mais gente do que eu gostaria que efetivamente entrou em burnout. Vai muito além de estar muito estressado. Claro. Muito estressado é uma coisa, burnout é outra. Eu vi gente que demorou 2 anos para se recuperar de uma situação de burnout. Né? Então, saúde mental é coisa séria e tem que ser olhada de maneira integral. Saúde mental tem a ver com trabalho, saúde mental tem a ver com a vida pessoal e com todo o resto que acontece na vida do indivíduo. Então, para mim, é por isso que é um ponto que eu bato muito, tem que pensar nas duas coisas juntas. Né? Carreira não é separado da vida pessoal das pessoas, mas as empresas têm muito para contribuir. Eu estou vendo muitas coisas que eu tenho aqui, similaridades de insights, que eu queria comentar, mas eu estou ficando com uma vontade de, depois a gente vai voltar em várias conversas e fazer tréplicas, né? Aqui estou falando de várias das conversas e que várias pessoas vão poder se conversar entre si, outros desdobramentos. Então, não vou fazer isso agora. Mas, ainda assim, no privilégio de estar aqui te ouvindo, né, ao vivo, posso compartilhar aqui, primeiro, a alegria de ouvir vários tipos de palavras que você falou, e uma que eu tenho falado muito, que eu chamo de práticas integradas. Né? Então, quando você falou de corpo, de flexibilidade, e aí de saúde mental, acho que a gente está olhando de maneiras semelhantes. E aí a minha pergunta, assim,
eu tenho tido um insight de algumas situações recentes, imaginando, até para a gente jogar para os dias atuais e também não esticar muito mais a nossa conversa. A gente pode ficar 2 horas aqui, mas obviamente vamos ter um limite. A minha hipótese hoje é se dentro dos espaços corporativos, prioritariamente, a gente talvez tenha que potencializar muitos espaços de comunicação, as formas de diálogo. E aí eu estou trazendo muito para 2025, 2026, né? Pensando aí o mundo corporativo, já nas transformações que as exigências atuais trazem, pelas características das gerações, etc. Será que o mote de achar essas práticas integradas, os equilíbrios, não estão só nas ofertas de serviços e formas de fortalecimento de ações que fortalecem indivíduos e a sua saúde mental pessoalizada, mas eu estou pensando na comunicação institucional como a prevenção de certos estressores. Não sei se eu consegui me expressar claramente, mas pensando que as práticas de gestão e as práticas de autocuidados pessoais convergindo aqui, nesse espaço das lideranças e das formas de comunicação interna. Eu acho que tem muito ainda para convergir, mas eu acho que vai sempre ter um nível de separação que vem do próprio indivíduo e de quanto é que este indivíduo quer compartilhar dele mesmo dentro da organização. Eu acho saudável ter alguma regra clara para isso. Mas eu acho que sim, que as organizações podem trabalhar muito melhor com isso. As maiores têm aqueles employee networking groups, então as pessoas se unem por pontos de interesse e vão buscar coisas fora ou reivindicam dentro da empresa um tratamento que é mais... Mas não é uma coisa que eu vejo top-down, porque tem muita gente que a separação é muito clara, não, minha vida pessoal a empresa não toca, né? E quando você fala de estresse, de saúde mental, você acaba entrando na vida pessoal das pessoas, em outras coisas. Então, eu acho que tem que vir dos próprios funcionários com facilitação da organização. Eu me lembro uma vez, quando eu trabalhava em Singapura, a gente organizou um acampamento, era uma trilha, 4 dias de trekking que todo mundo foi fazer, para falar de saúde mental. Então, foi voluntário, foi quem quis, e foi muito interessante, porque tinha funcionários de diversos níveis, isso é muito legal, porque o que acontece hoje é que o nível sênior fica só com o nível sênior, aí o nível de média gerência fica só com a gerência, o júnior, e tem que ter essa conexão intergeneracional. Cada vez mais as pessoas reclamam que é difícil trabalhar com o jovem fala que é difícil trabalhar com a pessoa de meia idade, a pessoa de meia idade já não aguenta mais trabalhar com quem está lá há muito tempo, a gente está ficando muito impaciente, né? Então, eu acho que tem coisas que tem que partir das pessoas com facilitação da organização. Eu acho que esse trabalho integral é essencial, é super importante, mas quando a organização tenta forçar para baixo, as pessoas resistem. Né? E isso depende muito da experiência que elas têm com a própria organização e a experiência que elas tiveram na carreira. Se a pessoa teve uma experiência ruim com o chefe ou com o RH, demora anos. Se ela algum dia chegar a confiar de novo, entendi, no RH ou na empresa, né? Assim, tem os traumas corporativos que são reais e você acaba lidando com experiências diferentes. As pessoas tiveram experiências que nem foi com você, mas assim, elas vão ter essa resistência. Mas eu vi muita gente, altos executivos ou em diversos níveis, entendendo a importância de fazer um trabalho integral, entendendo a importância de trabalhar corpo, de trabalhar mente, de trabalhar espírito. E quando eu falo de espírito, não estou falando de religião, né, mas estou falando de alguma coisa maior. E tem muita gente que pensa isso, não traz isso ainda para dentro da organização, porque acha que vai ser feito ridículo, porque não tem nada a ver falar sobre isso, principalmente no mundo do negócio com fins lucrativos, mas tem espaço, tem interesse, e eu acho que fazer esse trabalho integral tem que partir das pessoas, de como elas se organizam e aí como a organização vai criando espaço para isso, tem que vir das duas pontas. Mas tem espaço e tem muito, muito para desenvolver. Respondi sua pergunta? Muito, muito. Eu tô aqui, eu dei uma respirada para segurar a continuidade e tentar dar o timing para o Rafa entrar aí com a curiosidade. Eu vou fazer aqui um balanço.
você disse que entrou na psicologia não exatamente com uma intencionalidade racional, né? Me chamou muito essa palavra, porque eu fiquei pensando muito na minha história, e você foi muito clara, dizendo, eu tinha ali um caminho, eu tinha um valor da minha independência, então eu tinha uma busca muito clara desde a graduação. E aí eu fiquei pensando que não necessariamente é uma linha reta, né? A Gabi falou disso para a gente lá no começo. E as coisas continuam desdobrando. Então, quando o Rafa pergunta para você agora há pouco, o que você está fazendo agora? E você conta, vem também essa situação da moça que te diz, eu quero fazer terapia com você. Né? Então, não teve a sua intencionalidade neste encontro. Eu acho que eu quis fazer essa fala, meio que juntando tudo, para dar aí um timing até o Rafa falar, bom, como é que a gente fecha a conversa? Mas antes da gente fechar, posso só falar uma coisa? Claro! Não é um fechamento. Não precisamos fechar agora só, eu estou na ansiedade de dar um contorno. Porque não teve a intencionalidade de partir para fazer terapia e trabalhar com indivíduos, não teve. Eu não sabia que era isso, eu estava totalmente perdida. Mas quando eu fui fazer trabalho voluntário, quando eu fui para o grupo de meditação, eu tinha uma intenção. Eu estou tão perdida que eu preciso me abrir e ver o que tem lá fora. Eu tinha essa intenção. Boa. Que ia resultar nisso, eu não sabia. E isso não foi intencional. Eu não saí do mundo corporativo pensando, não, agora eu vou montar a minha prática. Isso não tinha a menor ideia. Que era aí que eu ia cair. Mas teve uma intenção de, preciso buscar novas referências, eu preciso ver coisa diferente, porque eu não tenho a menor ideia de para onde eu estou indo. Isso teve. E é difícil não ter ideia de para onde você está indo, porque as pessoas falam, e agora? Aí, agora o que você vai fazer? Quais são os planos? Eu não sei. Não sei. Mas eu acho que eu tô compartilhando um pouco o viver este frio na barriga, né? E de eu não quero ser muito abstrata, mas dizer uma frase que dizem, né? Confia no processo. Mas o processo que você se expôs, ele precisa ter uma clareza que você disse. Eu me abri, eu me expus a algumas oportunidades que não era necessariamente definida, mas a oportunidade era conhecer ambientes ou transitar entre pessoas, né? Você se deu um tempo de abertura. E aí eu achei interessante falar disso, porque com as várias crises que a gente tem, momentos ou circunstâncias da vida pessoal ou da carreira, e trazendo ali, para a hora que a gente sai da graduação, às vezes muito com essa busca de onde é que está o lugar, meu lugar ao sol, como é que o mercado vai me absorver, como é que eu vou me sustentar dentro do mercado. Quando eu falo sustentar, não estou pensando nem só financeiramente, né? Mas então, esse frio na barriga que tudo isso nos conduz, eu diria que talvez seja uma das coisas a estar atento, né? Tem essa instabilidade que para mim é semelhante à hora que eu movimento aqui o corpo na cadeira, o que parece ser uma instabilidade de uma insegurança é também a flexibilidade que você nomeou, né? Essa leveza como critério de saúde mental, né? De alguma maneira não estar duro, rígido, ou eu quero isto e se não for isto está errado, ou o inverso, não sei o que eu quero, então está errado porque eu não sei nada. Acho que o que eu quis misturar é dizer, gente, muita calma nessa hora. Tudo pode acontecer, a gente precisa ter segurança nos desdobramentos, então a gente tem valores, tem perspectivas de caminho, mas os desdobramentos e estar atento, vamos usar aqui mais poético, estar atento aos sinais. Para que não, sumarizou perfeito. Olha, Lu, eu queria saber se você pode dar algumas dicas de o que você já está pesquisando, para quem quer pesquisar, entrar nesse seu meio, e onde te procurar. Porque eu sei que vocês têm um grupo, e eu não estou nesse grupo. Eu tenho certeza que... Está falando do grupo de WhatsApp, que nem todas as pessoas da turma estão lá também. Então, e aí, por exemplo, alguém pode te ouvir, não ter a coragem de, por exemplo, um casal, né? Tá vendo o vídeo, falou, nossa, olha aqui, olha, eu estudei com essa menina aqui, olha aqui, ela tá muito legal. E essa pessoa fala assim, nossa, eu tenho essa intenção. E aí não tem coragem de falar pro parceiro e falar assim, mas se você der, por exemplo, o seu site, eu falo assim, eu vou lá buscar.
Eu não sei depois se dá para deixar o site escrito, mas eu tenho um site que é o www.eosquaterna.com. Eu mando depois para a Marisa por e-mail, mas eosquaterna, com QUATERNA.com, e que conta um pouco do trabalho que eu faço, tem meus contatos e tem tudo lá. Fico contente de compartilhar. É aí onde as pessoas me acham, eu, assim, eu amei a ideia de vocês, porque uma das coisas que às vezes as pessoas me perguntam, meu marido tem uma família enorme, e vários dos sobrinhos e sobrinhas deles estão pensando em fazer psicologia, ou já estão cursando psicologia, ou acabaram de se formar em psicologia, então, assim, eu vou mandar o link dos vídeos para eles olharem, porque é muito legal ter tanta gente compartilhando o processo deles, né? E eu não conheço todo mundo no grupo, conheço algumas pessoas do grupo, as pessoas tiveram carreiras tão diferentes, e esse trabalho está muito legal, então eu vou divulgar, certamente, porque eu acho que tem muito que as pessoas, inclusive quem acha que já está num caminho de carreira super certinho e tudo, porque às vezes você escuta alguém e todos os passos falam, peraí, podia pensar nisso, né? Tem muita coisa gostosa, e aí quando o Rafa pergunta, um contato, uma maneira de te encontrar, a gente está fazendo tudo isso muito ao vivo, a gente não tem uma preparação, né, de montando, olha, todas as conversas vão ser assim, mas eu vi aqui, vocês dois entraram no nosso link um pouquinho antes de mim, tiveram uma conversa prévia, e você contou que faz um trabalho voluntário, né? E aí eu falei, opa, isso aqui é 100% novidade. E assim com a Gabi, a gente tinha feito essa prévia 5 minutinhos antes, onde ela trouxe ali os livros que ela acabou mostrando. Mas aí eu vou aproveitar aqui e te perguntar uma outra coisa, que aí eu e o Rafa, às vezes, a gente fica falando depois fora, né, das conversas. As pessoas também, às vezes, têm dicas de outras questões que desdobram, do tipo um filme, um livro, sei lá. Se você falar, não tenho, não me ocorre nada agora, tudo bem. E não precisa ser só conectado com a tua carreira. É alguma coisa que você queira compartilhar que as pessoas que vão assistir possam... Eu pensei agora, você perguntou, pensei num filme e num livro. O livro, para quem curte psicologia, é a autobiografia do Jung, que é o Memória, Sonhos e Reflexões, talvez não nessa ordem, mas esse é o título. Está fantástico. Está absolutamente fantástico no processo em que ele pensa sobre ele mesmo e pensa sobre os outros. É um exercício de autorreflexão. Um prazer ler o livro e um aprendizado, e é um que talvez eu leia de novo em algum momento, que eu não costumo fazer. De filme, é um que teve no cinema, acho que há 1 ou 2 anos, que é o Pobres Criaturas, acho que tá o título em português, é o Poor Things, que eu não sei se vocês já viram. Eu achei o filme fantástico, assim, foi fantástico. O Yorgos Lanthimos, que é o diretor, e o que eu achei mais fantástico do filme é que ele conta a história de uma mulher que está nascendo de novo, num corpo adulto, e que é uma mulher livre. É uma mulher curiosa. E, né, quando eu falo disso, não estou falando só da mulher, mas acho que homem, mulher, ou como quer que se identifique, tem que ser livre para experimentar. Tem que ter curiosidade para ver como são as coisas. E, para mim, essa é a principal mensagem do filme, é a curiosidade. Né? Eu acho que eu tenho que experimentar. Óbvio, tem coisas que várias pessoas já experimentaram antes, a gente não precisa experimentar, pode compartilhar a experiência. Mas esse filme foi um que ficou na minha cabeça, eu tive um prazer enorme de assistir por isso. É a curiosidade de experimentar, a curiosidade de conhecer o novo, que eu acho que é super importante e falta. Né? A gente busca tanto a estabilidade, que é importante, não dá para viver no caos o tempo inteiro, mas ter curiosidade é muito importante. Quando você começa a perguntar, quando você começa a querer saber, que as coisas começam a aparecer. Então, esses dois eu deixaria aí. Uma das coisas que a gente conversou bastante no outro encontro foi sobre as sincronicidades. E você trazendo a biografia do Jung e o relato do filme, trazendo o tema da curiosidade como a força, me faz fechar a conversa com o coração tão quentinho, porque foi exatamente o que nos trouxe aqui. A curiosidade de conhecer as histórias de pessoas que moram no meu coração, algumas muito próximas, porque convivemos esses anos, outras
não tão próximas nessa convivência, mas que também me aquecem e me dão muita alegria. Estou te falando aqui com um baita agradecimento, porque eu adorei estar perto de você, com a distância da tela, saber dessa trajetória e principalmente inspirar as pessoas que vão continuar assistindo com essa ideia. Eu acho que, como a gente falou no outro vídeo, o Rafa e eu conectamos essa ideia porque tínhamos curiosidades, né, de facetas diversas, e você traz um presentaço aqui com esse encerramento. Obrigada demais, estou muito Adorei, feliz. Eu que agradeço, estou à disposição para a gente conversar, gravando, sem gravar, qualquer coisa, e foi muito, muito gostoso estar aqui hoje, e eu vou assistir os vídeos, porque curiosidade gera curiosidade. Então, maravilhoso. Vou continuar. Muito obrigada. Muito obrigado, viu, Lu? Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. E eu vou acessar a sua plataforma e a gente vai se falar. Falamos em breve, então. Até as próximas pessoais. Até.